Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, iniciamos essa nova semana, hoje dia 10 de novembro. Vamos para a lição de número 6, a promessa de cura divina. A promessa de cura divina é a lição, é o tema que vamos abordar nessa abençoada manhã. E o texto maior, o texto áureo, está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é então a profecia messiânica do profeta Isaías. Ele profetizou há aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus, que dá mais ou menos 2.500 anos, uma palavra profética que faz com que o profeta Isaías seja como se fosse o Novo Testamento no Antigo, né? Parece que ele está aos pés da cruz descrevendo o sofrimento do Messias. Verdade prática: Jesus é o médico dos médicos, e não há enfermidade que Ele não possa curar. Graças a Deus por isso. A leitura bíblica em classe estão em 3 textos. A leitura bíblica está em 3 textos. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 até o 17. E a epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Então nós vamos ler, eu convido os irmãos que estão presentes para se colocarem de pé, e você que está na sua casa, nos acompanha para a leitura. Vamos ler todos juntos, Isaías 53, 1 a 5. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus capítulo 8, versículos 14 até o 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.
Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém. Vamos orar nesse momento também pelos nossos irmãos que irão fazer a segunda fase do Enem nesse domingo. Que o Espírito Santo faça eles lembrar tudo o que eles estudaram. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, te damos graças, primeiramente pela leitura da tua palavra, palavra profética. Te agradecemos porque o Senhor Jesus tomou sobre si, levou sobre si nossas dores e enfermidades. Te damos graças porque cremos na palavra profética do Senhor. Também nesse momento apresentamos os alunos que já fizeram a primeira prova no último domingo e nesse segundo domingo continuam fazendo as provas do Enem. Abençoa todos que estão em concursos públicos, de graça, faz eles lembrar o que eles estudaram. Senhor, capacita-os para que eles sejam bem-sucedidos. Em nome do Senhor Jesus te pedimos com fé. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior. Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflitor, ferido de Deus e oprimido. Bom, primeira coisa é que eu tenho que entender todo o texto do servo sofredor. Ele começa então no profeta Isaías capítulo 52, a partir do versículo 13, vai até o 15, e depois o capítulo 53, versículos 1 até o versículo 12, que é a aparição e as dores e a glória do Messias. Esse texto é um texto que desde o início da igreja cristã, desde o início, é o texto mais pregado, mais lembrado para os pregadores do Novo Testamento, que vai falar sobre o Senhor Jesus, porque essa é uma profecia que retrata o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E hoje, os judeus têm uma dificuldade com esse texto, então os rabinos resolveram dizer que esse texto se refere ao povo judeu. Então, se você perguntar para um judeu esclarecido, o que você acha de Isaías 53? Ele falou, não, isso aí se refere a Israel. Você vê que Israel sofreu, teve a Segunda Guerra Mundial. Sim, mas Israel não sofreu por causa dos meus pecados. O povo judeu não sofreu para redimir os gentios dos seus pecados. Um dos motivos que eles sofreram foi por causa da desobediência deles. É o pacto que eles fizeram no Sinai, e depois Josué falou com eles no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Se eles fossem fiéis, eles seriam abençoados. Se eles fossem infiéis, eles seriam perseguidos e sofreriam pelos seus pecados. Então Isaías 53 não pode se referir a Israel. Não tem o menor sentido. Aliás, o próprio judeu em Israel, quando ele lê Isaías 53, ele fica impressionado, porque ele mesmo chega à conclusão que se refere ao Senhor Jesus, os sofrimentos do Messias. Então, Isaías 53 foi o texto base, o texto principal dos pregadores do Antigo Testamento em falar sobre o Senhor Jesus. Essa passagem de Isaías, capítulo 53, versículo 4 especificamente, que é o texto áureo dessa manhã, ela é atribuída explicitamente ao Senhor Jesus, conforme nós lemos em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Vamos ler novamente, olha só. E chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então você encontra essa referência, essa citação do profeta Isaías 53, versículo 4, nos evangelhos, mas também nas epístolas. Você encontra isso também nas epístolas. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas enfermidades, como se as nossas enfermidades fossem colocadas sobre Ele. Ou a expressão, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Bem, sofrimentos vicários são o tema principal, então, desse versículo. Um dos grandes temas messiânicos, o sofrimento do Messias, porque o problema de Israel há 2000 anos atrás é que eles estavam esperando o Messias triunfante, o Messias que ia derrotar Roma e implantar o reino milenar de 1000 anos. Esse foi o erro de Israel, porque a primeira face do Messias é o Messias sofredor, é o Messias que vai redimir-nos dos nossos pecados. Mas depois o Messias triunfante. Então eles estavam esperando só um aspecto do Messias, que é o Messias triunfante. Os sofrimentos do Messias deviam-se ao pecado humano, ao pecado da humanidade, não pelo seu próprio pecado, porque o Messias não pecou. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Olha só o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, porque o verbo se fez carne, Jesus é o verdadeiro homem, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, ou provado, testado, mas sem pecado. Jesus, o nascimento de Jesus, já interrompeu o pecado original, que Paulo, no capítulo 5 aos Romanos, ele fala que todos herdam de Adão a mácula do pecado original. Mas eu nem estava lá, não interessa. Todo o gênero humano já vem porque a forma está torta. A forma estando torta, todos que saem daquela forma, saem torto também. Então, capítulo 5, Paulo fala sobre o pecado original, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o caso do Messias difere. Por quê? Porque o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então Maria era virgem, e foi o Espírito Santo que fecundou-a. Portanto, o corpo de Jesus nasce sem a mácula do pecado, diferente de qualquer um de nós. Você vê que a Igreja Católica criou um dogma, dizendo que Maria também nasceu sem pecado, mas é invencionice dela. Por quê? Porque Maria nasceu de um nascimento normal dos seus pais. Portanto, ela também. Aliás, a própria Maria, no seu cântico, ela diz: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem que precisa de Salvador? Quem nasceu sob a égide do pecado. Então, todos pecaram. Todo ser humano nasce sob, é o que o salmista Davi fala no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Ou João fala que é todos que nasceram da vontade da carne. Todos trazem a mácula do pecado, mas Jesus não. Jesus é sem pecado. Por quê? Porque o nascimento de Jesus é de uma maneira extraordinária. Ou seja, o verbo se fez carne, mas pela atuação do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo cobriu a Virgem Maria. Então é completamente diferente dos relacionamentos comuns dos seres humanos. Então, o nascimento de Jesus é que difere. Por isso que o sangue de Jesus tem poder e o de Maria não tem. Mas Jesus não se alimentou no cordão umbilical da Virgem Maria? Claro que se alimentou. Era um bebê, o corpo dele estava em formação. Mas há uma diferença enorme, a concepção. Por causa da concepção, o sangue de Jesus tem poder e nos purifica de todo pecado, e o de Maria não tem. Embora Jesus tenha sido alimentado pelo cordão umbilical da Virgem Maria. Então tem que ficar claro isso, porque senão se cria uma heresia, e vai contra a palavra de Deus, que diz que só existe um Salvador.
Só existe um intercessor entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. É a pregação de Pedro depois do dia de Pentecoste, porque em nenhum outro nome há dado para os homens ou na terra, no qual possamos ser salvos, a não ser no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, esse texto diz claramente que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele não morreu pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, graças a Deus. Então, nesses sofrimentos, havia retribuição administrada pela mão divina, mas contra os nossos pecados. Ele foi ferido de Deus e afligido ou oprimido, e carregou nossos pecados, e assim fez a expiação universal para todo o que crer. A Vulgata Latina, que é a tradução católica oficial da Igreja Católica, é a Bíblia Vulgata Latina. Ela foi traduzida por Jerônimo lá em Belém. Ainda quando a gente visita a cidade de Belém, lá está o local onde ficava Jerônimo, que por século III, IV, ele traduziu a pedido do bispo de Roma da época, que é o Papa, da época, chamado Damásio. Ele fez essa tradução que ficou chamada de Vulgata Latina. Ela faz o seguinte apontamento em Isaías, ela traduziu da seguinte maneira: nós o reputamos como um leproso. Olha que interessante a tradução, Que aqui então traz a implicação das palavras do versículo 3, onde os leprosos eram o quê? Desprezados pelos homens, segregados, porque é um motivo de repulsa, Então era uma coisa repulsiva, por isso que eles traduziram como leproso. Porém, nos sofrimentos vicários de Jesus, o impossível se concretizou em escala universal. Quer dizer, o que parecia impossível para o homem retornar à plena comunhão com Deus, agora se retorna através dos méritos de Jesus efetuados na cruz do Calvário. Então, mediante os sofrimentos vicários do servo sofredor, esse servo sofredor, que é o Messias, que é o Senhor Jesus, ele reconduziu todos de volta para Deus. É o plano do Pai. O Pai estabeleceu um plano. O seu Filho Jesus executou o plano. E o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é que nos convence dessa verdade. Então a Trindade opera no processo da salvação, porque o Pai tem o plano, ele concebe o plano da redenção das criaturas humanas. Mas quem executa esse plano é o Verbo que se faz carne, porque o Pai não se fez carne, o Espírito Santo não se fez carne, é o Filho que se fez carne, perfeito, morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele, e só o sangue dele tem poder para a nossa salvação. Mas quem nos convence dessa verdade é a pessoa do Espírito Santo, que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o confortador, o consolador. Então, o nosso texto áureo do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, nos mostra o significado de Levítico, capítulo 16, versículos 5 e 10. Porque em Levítico, capítulo 16, fala de dois bodes, o bode emissário e o bode expiatório. São dois bodes. Só que Levítico 16 fala que ambos os bodes são para expiação. Tanto o bode emissário como o bode expiatório. O bode emissário é aquele que o sacerdote colocava a mão na cabeça daquele bode e confessava o pecado, porque aquele bode ia levar o pecado, ia levar a transgressão solta no deserto. Já o bode expiatório ia tirar o pecado, então esse bode era sacrificado. Mas ambos os bodes, tanto o bode emissário como o bode expiatório, eles eram apresentados diante do Senhor para expiação do pecado, os dois. Portanto, os dois simbolizam a obra de Cristo, porque Jesus, como bode emissário, ele tomou sobre si as nossas, então ele leva
as nossas dores, ele leva o nosso pecado. E como o bode expiatório, ele é sacrificado por nós. Então, os 2 bodes de Levítico 16 simbolizam Jesus. Agora, cuidado, porque tem seitas religiosas que acham que o bode emissário é Satanás. Segundo esses grupos religiosos espúrios, não ortodoxos, eles acham que o bode emissário é Satanás, que no final do mundo, no final dos tempos, Deus vai colocar sobre Satanás o pecado e vai soltar ele. E Jesus seria o bode expiatório, aquele que tira o pecado. Aí, irmãos, embora eles não acreditam no que eu vou dizer, mas é uma inferência, é uma conclusão natural. Se Satanás é o bode expiatório, aliás, o bode emissário, e Jesus o bode expiatório, e se Levítico 16 fala que ambos os bodes são para nossa expiação, essa gente está dizendo que Jesus e Satanás foram os autores da nossa salvação. E isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia inaceitável, porque Satanás não contribui com nada para a nossa salvação, pelo contrário, ele é o agente da condenação. Satanás só serve para matar, roubar e destruir, mas Jesus é aquele que nos dá vida, e vida em abundância. Então, colocar Satanás ao mesmo nível de Jesus é uma grande blasfêmia que esses grupos religiosos, grupos espúrios, fazem. Então tem que ficar claro que Levítico 16, os 2 bodes são para expiação dos nossos pecados, tanto o emissário como expiatório, aquele que leva e aquele que expia. Todos os 2 são para a nossa expiação. Então é uma invencionice querer colocar Jesus num plano, aliás, querer colocar Satanás ao mesmo pé de Jesus. Isso é uma coisa grosseira, absurda, mas infelizmente tem grupo religioso que acredita nessa lorota, né? Bom, então, sobre ainda os 2 bodes, de Levítico 16, 5 a 10, revela que todos os sacrifícios apontam para Cristo, irmão. Todo sacrifício de redenção aponta para Jesus. Em nenhum momento a Bíblia fala que Satanás perdoa pecado. Em nenhum momento. Não existe nenhuma referência bíblica. É assustador alguém precipitadamente fazer essa interpretação esdrúxula de Levítico capítulo 16. É muito assustador. Visto que o bode emissário levava o pecado do povo e era enviado ao deserto, afastando cada vez mais as transgressões. Em Levítico 16 temos a figura então dos 2 bodes, o emissário e o expiatório, e ambos são para a expiação do pecado. Vamos ler o que diz Levítico 16, 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Então, ambos os bodes eram para expiação do pecado, tanto o emissário como o expiatório. Em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14, declara que toda cerimônia que se fazia no passado era uma sombra das coisas do futuro, que vemos cumpridas em Cristo Jesus, nosso Salvador, que tomou nos seus ombros a nossa culpa, o peso dos nossos pecados, e saiu fora da porta da cidade, rumo ao Calvário. Então vamos ver agora as citações de Isaías 53 no Novo Testamento. Então, a respeito desse tema, a incredulidade daqueles que receberam a mensagem. No Antigo Testamento está em Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? No Novo Testamento, João 12, 38, Romanos 10, 16, faz esse mesmo apontamento. Quem deu crédito à nossa pregação? Bom, o sofrimento vicário, que é o nosso texto áureo, Isaías 53, versículo 4, Mateus 8, 17, que nós já lemos aqui, que fala então sobre esse sofrimento vicário. Sofrimento vicário traz perdão e restauração. Isso está em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. 1 Pedro, então Pedro escrevendo sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 24 e 25, ele cita o profeta Isaías, que ele nos perdoou através do seu sangue.
O tema sobre as ovelhas rebeldes que ganham perdão e se restaurarão no sofrimento vicário de Jesus, o Messias, que são as ovelhas que estão dispersas. No Antigo Testamento, Isaías 53, versículos 7 e 8. Tudo Isaías 53. No Novo Testamento, a citação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 32 e 33. No livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, versículo 12 e capítulo 13, versículo 8. Sobre o homem inocente, cuja linguagem era impecável, morreu em meio a homens injustos e foi enterrado como os ímpios. Você lê isso no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 53, versículo 9. No Novo Testamento, Mateus 27, versículos 57 a 60, Marcos, capítulo 5, versículo 2, e Lucas 22, versículos 37 e 23, versículo 33. São os evangelhos sinóticos. Sobre o sofrimento vicário do Messias, a sua intercessão em favor dos pecadores, conquistaram uma herança para ele e para eles. Isaías, capítulo 53, versículo 12, e no Novo Testamento, Romanos 4, 25, Hebreus 9, 28, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24. Então, uma observação importante, no livro do Antigo Testamento, o livro do Antigo Testamento mais citado, que os pregadores, que os ensinadores, o livro do Antigo Testamento que é mais citado no Novo Testamento, são os Salmos. Os Salmos são os mais citados no Novo Testamento. Agora, o livro mais messiânico e apocalíptico do Antigo Testamento não é o profeta Isaías, é o profeta Zacarias. O Zacarias é uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento. Tá? Agora, o profeta Isaías, que é o tema da nossa lição aqui, tem aproximadamente 70 citações no Novo Testamento. Olha que interessante. Tá? Então, basicamente, o Novo Testamento tem como fundamento o Antigo. Ele cita muitas passagens do Antigo Testamento. O caso mais clássico aqui é o profeta Isaías, com mais de 70 citações. Bom, a introdução da nossa lição dessa manhã. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa. Completa, irmão. Tem um grupo religioso que fala que a obra de Jesus só foi consumida em 1884, uma coisa assim. Que quando Jesus purificou o santuário celestial. Que história é essa? Jesus falou na cruz do Calvário há 2000 anos que a obra estava completa. A obra está completa. Outra blasfêmia de grupos não ortodoxos. Invencionista humana. Tudo uma tentativa de explicar o inexplicável, né? Porque eles estavam esperando que Jesus viesse literalmente, e Jesus não veio, né? Literalmente. Aí, como não tinha como explicar, eles falaram, não é, é que o Guilherme Miller se confundiu, ele achou que era Jesus viria, mas na verdade Jesus estava purificando o santuário celestial. Invencionista humana, irmão. Outro grupo, não, Jesus veio em 1914. Mas qual você vê, começou a Primeira Guerra Mundial. Mas Jesus veio, só que ninguém viu. É difícil, né, irmão? Então são grupos religiosos que permanecem no erro. Não tem humildade para reconhecer, não, eu errei, irmão. Eu falei tal data, mas eu errei. Quer dizer, o Guilherme Miller teve coragem. O pregador do Advento, do século XIX, ele teve a humildade, né, para pedir perdão pelo seu erro. Mas essas igrejas não têm humildade, não. Continua se aprofundando no abismo, tentando justificar o injustificado. Em outras palavras, se você ler só a Bíblia, nunca você chega a essas conclusões. Essas conclusões desses grupos religiosos heterodoxos, nunca você vai chegar a essa conclusão. Você precisa ler muito livro, mas muito livro dessa turma para você conseguir entender. Porque se você ler só a Bíblia, você nunca vai chegar a essa conclusão esdrúxula, absurda, exótica. Tá? Então, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa. Ele falou, está consumado, irmão. Completa, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus conquistou salvação para nós. Essa obra,
efetivada por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina, porque o assunto hoje é a promessa da cura divina. Então, nessa lição, nós vamos ver que no plano divino, o nosso Deus desejou curar o seu povo, para alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério do Senhor Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. E aí ele fecha dizendo, Jesus Cristo cura sim. Aliás, foi o hino que nós cantamos, né? Cristo cura sim, graças a Deus. Ontem, na Santa Ceia, nosso pastor, primeiro vice-presidente, ministrou aqui sobre esse tema, né? Que é a cura, com base no Evangelho, que fala que o fardo de Jesus é suave e leve. Primeiro tema, então, dessa lição, a promessa bíblica da cura divina. Então, cura divina é uma promessa da parte do Senhor. Começando com a profecia messiânica de Isaías 53, que é o nosso texto áureo, no nosso caso, versículo 4. Aqui ele vai trabalhar os versículos 1 a 3. A profecia bíblica do profeta Isaías apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus, que há pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção, justificação, salvação. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena. Está consumado. Então, a obra plena do Calvário. Nós não precisamos de novos profetas, de novas invencionices, não. É crer em Jesus Cristo, acreditar no sangue do Cordeiro, invocar o nome de Jesus, porque a obra de Jesus na cruz do Calvário foi completa, totalmente plena. De modo que, além de ser remido e liberto do império das trevas, do pecado, o salvo também recebe cura das doenças emocionais, doenças materiais, né? Carnais, por causa da obra do Senhor Jesus, efetuada na cruz do Calvário. Aí abarca então Isaías 53, versículos 4 e 5. Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo teve morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar, tanto no sofrimento físico, quanto no espiritual. Por isso a obra da salvação é completa, graças a Deus. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus, como nós já lemos na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, que o próprio evangelista Mateus evoca o profeta Isaías. Por isso, nós temos toda a autoridade de afirmar que Jesus salva e que Jesus cura. Ainda ontem eu estava no círculo de oração das irmãs, ali em Vila Padre Anchieta. Ali o círculo de oração é todo sábado, das 8 horas da manhã às 9 horas. E nós sempre reservamos 15 minutos para a ministração de uma palavra. E ontem quem ministrou foi a irmã Ana Lúcia, ela é esposa do presbítero José Luiz. E ali, naquele momento, ela contou testemunho da mãe dela, né? Que a mãe dela é uma mulher muito piedosa, muito crente, mas ela acabou ficando enferma, barriga d'água, mas já idosa. Então, ela era motivo de zombaria, porque achava que ela estava gestante, né? Como que uma mulher tão idosa está gestante? Mas não era barriga d'água. E ela foi em tudo quanto é médico, consulta, até que os médicos chamaram a família e disseram, olha, não tem mais o que fazer com ela, ela vai entrar em óbito, qualquer momento vai começar a sair líquidos, né, pelo nariz, pela boca, porque não tem mais o que fazer, ela vai, infelizmente, não tem mais o que fazer. E ela estava hospitalizada. Então, o que aconteceu? Ela chamou a filha e falou, o que está acontecendo? Falou, olha, infelizmente, mamãe, não tem o que fazer, o médico falou que a senhora vai, infelizmente, entrar em óbito a qualquer momento. Então ela falou assim, como uma mulher de oração de fé, falou, então eu quero a alta hospitalar. Então, já que não tem mais solução aqui no hospital,
eu quero a alta hospitalar, eu vou para casa, porque eu creio no médico dos médicos e ele pode fazer algo na minha vida. Já que a medicina não tem mais o que fazer, aí com muita resistência, o hospital liberou ela. Ela foi para casa, naquele mesmo estado, naquela mesma situação. Mas a irmã Ana Lúcia chamou o pastor para ir orar por ela. E o pastor foi, como diz a Bíblia, foi levar a Santa Ceia para ela. E ali na hora da Santa Ceia, o pastor falou assim para ela: irmã, nesse momento que eu vou aqui ministrar a Santa Ceia, eu quero que a irmã ore a Deus, para que Deus cumpra o desejo do seu coração, o pedido que a senhora tem que fazer. Faça um pedido para Deus, nós estamos na presença do Senhor. E aí o pastor orou, ministrou a Santa Ceia para ela, e ela orou: Jesus, eu quero que o Senhor me cura. Muito bem. Naquela noite, irmãos, toda aquela água que estava na barriga dela começou a sair, de tal maneira que no outro dia ela acordou, não tinha mais a barriga d'água, não tinha mais nada. E ela estava lá no fogão preparando a comida para ela, que tempo que ela já não comia. Porque Jesus curou depois de uma ministração de Santa Ceia do Senhor, de um ato de fé. Então Jesus continua curando hoje, irmãos. Pelo seu poder, é a operação da fé. Então ela creu e Deus honrou. E ela está lá, congrega até hoje. Ela que tinha dito que ela ia falecer, hoje ela tem 80 anos, serve a Deus lá conosco, na congregação de Vila Padre Anchieta. Esse é o Jesus que nós servimos. Cristo cura sim, glória a Deus, porque Jesus ainda faz milagres, graças a Deus. 1.2, o cumprimento profético no ministério de Jesus. Então o texto bíblico de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17, apresenta então o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Eu já falei, quando aquela lição que nós falamos que Jesus é a pedra principal, então uma das características de Pedro não foi o primeiro papa, é que Pedro era casado. Pedro não guardava o celibato. Olha aí, Jesus curou a sogra dele, irmão. Então como que... Então veja que só se... Eu não sei como o catolicismo vê isso. Porque ele tem que admitir que Pedro era casado. Ou ele vai dizer que não é sogra. Porque a igreja católica é assim, né? Quando vê lá a família de Jesus, seus irmãos e irmãs, fala: não, isso não é irmão, é primo. Ela inventa. Então eu não sei o que ela vai fazer com essa sogra de Pedro aí, porque Pedro era casado. Então esse Pedro era o primeiro papa, então o primeiro papa era casado. Pelo menos não tem como negar isso. Mas o assunto não é nem esse que eu quero abordar. Eu quero abordar que Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus cura essa senhora. Em seguida, ele recebe o quê? Pessoas que estão possuídas por espíritos enganadores. Pessoas que hoje são apelidadas de médium, que recebem espíritos. Então, Jesus chamou essa gente de endemoniados, que recebiam espíritos. E também enfermos, expulsando então esses espíritos, ou demônios, que estavam escravizando essas pessoas, escravizavam, esses espíritos imundos, estavam na vida dessas pessoas. Jesus expulsou e curou os enfermos, que se encontravam diante dele. É isso que diz o texto de Mateus, capítulo 8, ali a gente pode ler todas essas informações. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma, olha só o que ele diz, capítulo 8, versículo 17, para que se cumprisse. Então ele curou a sogra de Pedro, ele expulsou os demônios, ele curou os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz o quê? Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É isso que diz Isaías, capítulo 53, versículo 4. Então esse relato mostra que o plano de Deus levava em conta também a cura das nossas enfermidades. Não só a salvação eterna. Porque quando você aceita Jesus, Jesus deixa claro: eu vos dou a vida eterna. Tem a vida eterna. Mas também um propósito de operar em nossos corpos. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo. 1.3, os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos.
E aqui nós precisamos ter o equilíbrio, irmão. Porque tem denominações hoje completamente desequilibradas. Aí termina o culto, fica 2 pastores lá com um balde cheio de azeite derramando na cabeça de todo mundo. Que é essa meninice? Lá na cidade de Jundiaí, quando eu era vereador lá ainda, eu fui procurado por um pastor que ele queria licença do prefeito para pegar um helicóptero e ungir a cidade com azeite. Eu falei, misericórdia, você vai contaminar o solo. Você acha que o prefeito ia dar... Ó? E ele queria fazer isso, pegar um helicóptero e ficar jogando óleo em cima da cidade para ungir a cidade. Olha que simplicidade. Então são grupos que não têm base nenhuma na Bíblia. A Bíblia fala para ungir e orar para a cura do enfermo. Não é assim também. Não é assim, irmão. Primeiro a pessoa tem que ter fé, tem que desejar. Tá? Vem para receber a oração. Agora vai ficar lá na porta da igreja derramando óleo na cabeça de todo mundo? Que história é essa? Que invencionice é essa? Então são grupos, são pessoas, a gente chama isso de crianças, né? São infantis espiritualmente. Tem fé, coitado, mas não sabe lidar com a fé. Então inventa. Eu vejo um monte de igreja com uma arca da aliança. Agora vai entrar, todo mundo tocando. Irmão, a arca verdadeira, se você tocasse, era torrado na hora. Morria, irmão, não podia tocar na arca. Agora inverteram tudo, entra com uma arca tocando, e todo mundo tocando, pondo pedido de oração. É invencionice humana, irmão. Então, gente, eles são crianças. Porque, coitada, a pessoa tem fé, ela vai lá, ela acredita. Mas ela está sendo enganada, coitada. Não é isso que a Bíblia fala. Então, precisa tomar cuidado, porque tem limites. O que a Bíblia diz e o que vai além do que a Bíblia diz. E, às vezes, por causa de abusos de algumas pessoas, muita gente proíbe até o que a Bíblia diz. Só para tentar evitar os extremismos, aí proíbe até o que a Bíblia manda fazer. Tá? Eu vejo muito isso em relação ao dízimo. A Bíblia fala do dízimo, mas tem gente que abusa tanto na maneira de arrancar dinheiro da população, que muita gente quer dizer, nem mais falar de dízimo, porque ficou traumatizado. Não, irmão, fale o que a Bíblia diz só. Fica na palavra, irmão. Tá? Não são extremos, não é, sabe, um extremo ou outro, porque tem gente que é assim, né? Eu conheci um irmão que ele chegava na igreja, aquela maior pressão. Pastor, ou eu sou tudo, eu não sou nada. Não era nada, daqui a pouco estava desviado. Porque não é para ser isso, é para ser equilibrado, irmão. Para ter uma postura de equilíbrio. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Então, ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes da igreja primitiva, criam no poder de cura do Senhor Jesus. E foi através de muitas curas que muitos se converteram. De modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite, por parte dos ministros da igreja. Então, os presbíteros têm autoridade. A Bíblia diz, tem alguém entre vós enfermo, chame o presbítero da igreja, que ele vai lá orar. Irmão, só pode ser presbítero? Não, é o pastor aqui, porque Pedro fala que ele é presbítero também. No entanto, ele era pastor. Então, presbítero, embora tenha um cargo, mas é um ensinador. É aquela pessoa que tem a graça de Deus para ensinar. Esse é o presbítero, né? O ensinador. Se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Porque se a pessoa está enferma, né, você vai orar por ela, fala, pastor, mas eu, infelizmente, né, tive uma discussão, fui rude com o meu cônjuge ou com meus filhos e tal. Ele já confessa ali, a gente ora por ele também, para Deus restaurá-lo em plena comunhão. Né? Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Agora, sem exagero. Tá? Não é para ir na casa dos outros. Tem gente que vai na casa, vão ungir sua casa. Quem? A Bíblia nunca falou nada disso, irmão. Ungir a casa. E outra coisa, irmão, isso aqui é para ser humano, irmão. Aí me chamar para ungir seu cachorro, o meu pet. Que é isso, irmão? A irmã chegou para mim, queria que eu fosse orar para o cachorro dela. Eu falei, peraí, irmã, eu vou orar pela senhora. E Deus vai abençoar tudo que a senhora tem. Não tem o menor sentido, irmão, pelo amor de Deus, hein? Vai querer pegar o óleo e for ungir o seu galo de estimação. Isso aí não tem a menor lógica. Tá? E até pecaminoso. Ore pela pessoa. Então a pessoa, irmão, eu preciso de oração, ora por mim, me unja, para Deus curar tudo que está. Tá bom, a gente ora por você.
Não me vem com conversa furada, pelo amor de Deus, irmão. Assim, cabe como responsabilidade diante de Deus, nós orarmos pelas pessoas. Orar, e Deus vai abençoar toda a sua casa. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura? Pois se trata de uma obra do Calvário. Então nós temos muitos testemunhos de extraordinárias curas divinas, coisas extraordinárias que só o Senhor Jesus podia fazer. Que a medicina, nós temos irmãos que foram no médico, tiraram o laudo, está provado a doença, mas que o Senhor Jesus operou e a pessoa hoje está servindo a Deus, depois voltou, fez novos exames, não deu nada. Graças a Deus, é a cura da parte de Deus. Há casos, irmãos, que eu fico até impressionado, que a pessoa diagnosticada com determinada doença, mas não tem, a doença não tem efeito nele. É impressionante. Não tem efeito. A pessoa continua firme, glorificando a Deus, servindo a Deus, porque tem fé. Então a fé vai além dessas. Aliás, os médicos gostam de tratar pessoas que têm fé. Os médicos gostam, porque quem tem fé tem predisposição dos medicamentos fazerem melhores efeitos do que aquela pessoa que acha que nada, não adianta, sabe aquele desanimado? É uma questão de visão aí, né? Origem e consequência das doenças no mundo, né? Nós passamos por uma pandemia tão cruel, porque as pessoas não tinham respostas, né? Demorou muito para dar uma resposta, por isso nós perdemos muita gente. Então nós sofremos recentemente, não se tinha história, né, nos últimos, pelo menos 100 anos, de uma tão assim violenta, né, pandemia, que vitimou tantas pessoas, pessoas saudáveis, vieram a óbito, infelizmente, né? E claro, as pessoas que já tinham uma predisposição de enfermidades, aí foi pior ainda, né? Mas a origem das doenças está no Éden. A origem das doenças e sua trágica consequência remonta ao ato da desobediência. Então, os efeitos colaterais do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, foram devastadores para o gênero humano. Isso a gente vê em Gênesis capítulo 3. Então, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, de sofrimento. Tudo isso é consequência do pecado. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra no Calvário, que também foi feita para a nossa redenção. Pois de acordo então com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas, a verdadeira causa do advento de doenças é o pecado. Aliás, sempre é o pecado. Então você vê às vezes, irmão, as pessoas ficam tudo contentes, principalmente nas democracias, né? Olha, partido tal ganhou as eleições, é um partido incorruptível, sério. E, irmão, passa um ano, já começa a história, tudo quanto é tipo de corrupção. Pecado. O problema não é aquela ideologia, às vezes aquela ideologia até é séria. Isso ocorre com as religiões, um monte de líder religioso em pecado. Líder religioso, que acima de qualquer suspeita, em pecado. Porque o pecado é um problema. Nós temos, é só Jesus mesmo, na cruz do Calvário, para você ver, irmão, muitos relacionamentos estão fadados ao fracasso. Pecado. Vocês estavam bem, casaram bem, está indo tudo bem, daqui a pouco vira uma confusão. É o pecado. Sempre é um problema. Então o pecado, a transgressão é que gera tudo isso. E a Bíblia fala, né? Quem encobre o seu pecado, quem disfarça, fez, mas não assume, nunca prosperará. Não adianta, nunca prosperará. Se você cometer um pecado, confessa logo e seja liberto disso, porque senão nunca, jamais você prosperará. Não adianta, sempre vai ter falta. Por isso que tem gente aí, espiritualmente falando, fria, inconsequente, depressiva. Não necessariamente, mas muitos. Por quê? Encobriu o pecado. Aí vai sofrendo, vai se definhando. Tem que confessar, irmão, para se ver livre disso. E a Bíblia fecha o versículo dizendo, mas quem confessa o pecado e deixa, encontra misericórdia. É a chave da vitória. Então quem anda com transgressão e fica disfarçando, está perdendo tempo e está trazendo doenças psicossomáticas para você mesmo. Eu vou deixar um dever de casa nessa lição aqui hoje. Salmo 51.
Leia o Salmo 51. Aqui vai fazer bem para você. Então, a consequência do advento da doença, o pecado corrompeu todas as áreas da nossa natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi a diminuição do tempo da vida do ser humano. Ele perde qualidade de vida e diminui, inclusive, a sua vida, a sua longevidade. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Então, se você ler até Gênesis 5, você vê como eram longevos os patriarcas. Bom, ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana para 120 anos. A partir do dilúvio, parece que o eixo da terra ficou mexido e houve consequências no meio ambiente e cai para 120 anos. Já o Salmo 90, Moisés, afirma que a expectativa de vida diminui, Ele fala, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Claro que aqui ainda é um contexto em que não haviam recursos científicos para que a pessoa chegasse a 80 anos com mais robustez. Hoje eu conheço muita gente que está há 90 anos firme, animado e lúcido, que isso que é importante, é ter uma velhice, mas com qualidade de vida. Esse é o objetivo. E claro que também nada é para todo mundo, não é assim, sempre tem alguém que devido a uma série de fatores, seja genéticos, seja alimentícios, ou às vezes não é nada disso, mas consegue ter uma vida mais prolongada com qualidade. O fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Então, com essa pandemia, muita gente jovem, gente de academia, gente que era cuidadoso na alimentação. Com a Covid veio a óbito. Muitas pessoas, perdemos muita gente no Brasil. Quase toda a família teve uma perda. É assustador o que aconteceu, porque não tinha... Na verdade, o que parou, o que brecou, foram as vacinas. Seja você contra ou não, foram as vacinas que brecaram a Covid. Esse é fato, não tem como esconder isso. Mas teve muita gente que morreu. Irmão, tem gente que toma uma cibalina e morre a mesma coisa. Porque remédio tem efeito colateral, qualquer remédio. Tem até fruta que tem efeito colateral. A carambola mesmo tem efeito colateral. Então, dependendo do organismo, ele pode reagir mal. Eu conheço um irmão que tomou vacina e ficou muito mal. Foi um milagre a sobrevivência dele. Mas eu conheço um monte de gente que tomou vacina e foi uma bênção. Graças a Deus. Então, não dá para querer dogmatizar. Não faça isso, não. Para de bobagem. Ora a Deus, peça direção, Deus vai te abençoar. Muito cuidado para você não ficar anti-ciência, tá? Precisa tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que a ciência multiplicaria nos finais do tempo. Vai multiplicar, e graças a Deus. Eu estou falando aqui para todos vocês, aqui, todo mundo me ouve, é ciência isso. Porque os primeiros irmãos não tinham isso. Tem que pregar no gogó. 2.3, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Mas muitas doenças. E, de novo, se não fosse a tecnologia, os remédios, as vacinas, nós teríamos um problema seríssimo. Então, claro, por isso que a gente imuniza as crianças e etc. E continua, porque há uma proliferação, sim, de organismos. Agora, tem organismo que é forte, graças a Deus, que suporta. Tem organismos mais debilitados. Por isso que quando chega uma nova vacina, vai primeiro uma faixa etária, as pessoas mais vulneráveis, vai deixando outras pessoas que têm condições de sobreviver a uma pandemia mais para trás. É assim que se faz, porque não dá para imunizar todo mundo. Basicamente, podemos classificá-las então em duas ordens de existências, a física e a mental. Bom, de ordem física, nós temos o quê? As doenças cardíacas, que é uma das que mais matam, diabetes, o câncer, dentre outras que ceifam muitas vidas, assim, infelizmente, diariamente,
Agora, de ordem mental, nós temos o Alzheimer, a depressão, que infelizmente pode gerar até o suicídio, diversos outros transtornos e demência. Então, nós temos muitas situações gestadas por doenças. Essas e outras doenças afetam muito nossos irmãos na igreja. Afetam, irmão. Todos nós conhecemos pessoas nossas que nós amamos e às vezes estão sofrendo por uma enfermidade. Por quê? Porque os crentes não estão imunes a enfermidades. Todos nós estamos sujeitos a enfermidades. Vocês sabiam que o profeta Eliseu morreu por uma enfermidade? Está escrito na Bíblia. Ele morreu por uma enfermidade. Não sei qual era a enfermidade, mas ele morreu de uma enfermidade. Mas o profeta Eliseu? O profeta Eliseu. O profeta Elias foi arrebatado, mas o Eliseu morreu por uma enfermidade. Tá? A Bíblia fala lá que ele morreu de uma enfermidade. Não fala qual enfermidade, mas que ele morreu de uma enfermidade. O rei Ezequias estava enfermo. O profeta Isaías lá foi orar por ele, mas ele estava enfermo. Então, as enfermidades, todos nós estamos sujeitos às enfermidades. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e, por isso, não procuram ajuda médica, e que poderia ser tratado, e isso acaba agravando. Na verdade, as mulheres sempre foram muito mais sensíveis a fazer a medicina preventiva. As mulheres têm essa cultura. O problema são os homens. Os homens resistem a fazerem a medicina preventiva. E aí, quando vai para o médico, é tarde demais, né? Aí não tem mais o que fazer. Por isso que você vê que as mulheres tendem a viver mais, porque elas são mais cuidadosas, né? Porque o homem quer dar uma de machão, né? Não está doendo, está quase apagando, não. É duro, irmão, é cultura. Vai fazer o quê? E a mulher, qualquer coisinha, já quer ir no médico, né? É uma bênção. Então, nós precisamos calibrar isso, né? Nem tão de um jeito, nem tão do outro, né? Mas é importante que todo ser humano se organize e faça a medicina preventiva. Lembra dos antigos? O que eles diziam? Prevenir é melhor do que remediar, né? Então, sempre é bom nós fazermos a nossa prevenção. E, nesse sentido, eu percebo que as mulheres estão de parabéns, porque elas realmente têm essa sensibilidade de fazer seus exames preventivos. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Ele precisa ser transformado. Tá? Então, a nossa alma está redimida, mas o nosso corpo ainda está sujeito a uma série de situações. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, ir buscar o auxílio médico. Por quê? Porque os médicos criam recursos para o nosso próprio bem também. Então, outro dia eu precisei falar para uma irmã que ela não queria mais tomar o remédio, irmão. E aí começou a ter uma série de convulsões e tal. Mas por que ela não queria? A fé, né? Falou, não, se eu tenho fé, por que eu vou tomar remédio? Falei, não, irmão, uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, eu tenho que tomar um remedinho. Eu tenho que tomar. Eu fiz os exames e tinha um pequeno distúrbio de colesterol. Então eu fui lá, todo dia eu tenho que tomar um remedinho. E eu, quando vou tomar o remedinho, eu dou graças a Deus. Todas as vezes. Falo, mas puxa vida, pai, eu quero te agradecer, o senhor capacitou um médico. Eu fico pensando, como que esse médico deve ter estudado, como que laboratórios, para criar aquele remedinho que vai beneficiar o meu organismo. Então eu dou graças a Deus. Agora tem gente que é nervosinha com o remédio, tem que tomar esse remédio. Dê graças a Deus, irmão, que tem esse recurso. Então tem uma visão diferente das coisas. Tem gente, irmão, tudo vê defeito. Tudo não tem qualidade de vida, nunca vai ter. Então, veja de maneira diferente. Puxa vida, se Deus permitiu que pessoas desenvolvessem tecnologia para beneficiar a sua vida, você vai reclamar disso, irmão. Então, uma coisa não exclui a outra. Pode orar para Deus abençoar, que você possa até diminuir a dose, sei lá eu, conforme a orientação médica, mas uma coisa não exclui a outra. Deus qualificou e capacitou pessoas para nos ajudarem com tratamentos que trazem resultados bons. Então, isso nada tem a ver com falta de fé, como muitos pregadores fazem. Se irmão toma remédio, irmão não tem fé. Olha, irmão, que fraqueza. Não pode. Não, irmão, uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora,
Isso aí tem a ver zelo de quem é o templo do Espírito Santo. Então, irmão, só porque você é crente, você acha que você não deve cuidar do seu corpo? Não, irmão, meu corpo vai ser transformado. Eu não estou nem aí, irmão. Chega à noite, eu como não sei quantas costelas, bebo uns 5 litros de refrigerante. Você não está cuidando do templo do Espírito Santo, coisa nenhuma. Então, cuide do templo do Espírito Santo. Se pode fazer um exercício, faça. Você tem que repousar adequadamente. Ela fica dormindo fora de hora, aquela confusão. Não, irmão, você precisa, seu corpo precisa dormir. Você precisa de lazer. Precisa, irmão. Tudo tem que ser ordenado para você ter qualidade de vida. Isso é uma bênção na obra do Senhor. Tá? Sem extremismo. Extremismo não leva ninguém a nada. Extremismo é um pecado. Tudo que é extremo é pecaminoso. Por outro lado, a pessoa agora só quer ficar fazendo exercício, ela não tem nem hora para vir mais para o culto. Chega na hora do culto, vai lá na academia. Se quer perder gordura, consagração. Vem consagrar. Jejuar, orar, dobra o joelho e chora, que você vai suar na presença de Deus. Perde também. Perde mais do que você ficar correndo na academia, em vez de vir para o culto. Então, seja equilibrado. Não é que você não deve ir na academia, mas não vai deixar de vir no culto, a não ser se for um tratamento médico. Pode ser que a pessoa tenha um tratamento médico, ele tem urgentemente que fazer os exercícios todos os dias à noite. A gente entende perfeitamente. Mas, irmão, você quer ser feliz, quer ter qualidade de vida, seja equilibrado. Tem o dia lá para você ir na sua academia, tem o dia que você vai vir orar, tem o dia que você vai ensaiar, tem o dia que você vai sair com a sua família. Faça um planejamento, se organize, irmão. Aí vai ser uma bênção a sua casa. E essa é a vontade de Deus. Porque aí você vai ter sempre uma boa consciência diante de Deus. E Jesus Cristo cura sim. Esse é o fechamento. E aí tem uma cena bonita. Essa cena está retratada lá na cidade de Magdala, na margem do mar da Galileia, que é o toque daquela mulher na veste de Jesus, né? A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde o Êxodo, capítulo 15, podemos perceber o Deus que cura, que se revela curador, que tem interesse da qualidade de vida para o seu povo. No deserto com Israel, ele atuou como médico do povo de Deus. Muitas coisas na lei, irmão, era para que o povo tivesse saúde. Quando fala que os israelitas não deviam comer peixe de couro, mas só o que tivesse escama, porque as parasitas ficam no couro. Naquela época eles nem sabiam cozinhar direito, não tinha nem panela de pressão, não tinha nada dessas coisas, comia tudo meio cozido ali. Então, não vai comer carne de porco, não vai comer animais impuros. Quer dizer, o cuidado que Deus tem para a saúde do povo. Não, você não pode comer isso, isso não, isso sim, tal. Tudo estava. Um dia você vai ter que descansar. Por quê? Precisa descansar um dia, irmão. Não dá para, você vai morrer de enfado. Então, vamos dar um dia para descanso. E por que coloca como preceito religioso? Senão a pessoa não obedece. Se não colocasse como preceito religioso, não obedecia. Então, foi criando. Não é igual hoje. Hoje é um estado moderno. As pessoas percebem cientificamente a importância de você ter um dia de lazer, de descanso. Hoje a gente sabe, né? Mas demorou, né? Você vê que tem sociedades ainda que a pessoa trabalha até exaustão. Mas não é só nós. Os nossos animais têm que ter um dia de descanso, né? As nossas plantações, olha que interessante. Então tem uma série de estudos, porque senão você esgota a terra, né? Então Deus, como médico, Ele pôs recomendações. Você sabia que na pandemia nós ensinamos o Brasil a lavar a mão? Muita gente nem ia no banheiro, nem no banheiro lavava a mão. Tem gente até hoje, irmão, olha que fraqueza. Vai no banheiro, usa o banheiro, depois sai, nem lava a mão, nada. E ainda vem dar a mão para a gente. Pai do Senhor, irmão, olha que fraqueza. Quer dizer, não tem discernimento. Mas o povo de Israel já tinha que lavar as mãos. Está lá na lei, tem que lavar a mão. Saiu, voltava, já tinha que lavar a mão. Tudo que fazia, tinha que lavar a mão. Então, olha o cuidado de Deus como médico por excelência. Tá? O cuidado de estar lavando as mãos, se higienizando, né? Você vai evitar muitas doenças. Outra coisa, irmão, se você está enfermo, fique em repouso. Não, tem que ir na igreja para contaminar os irmãos? Irmão, fica, hoje tem o vídeo, assiste pelo vídeo. Tá? Se está em dúvida, põe a máscara, está tudo bem. Então e hoje nós temos até um problema, às vezes você já não está mais nem com gripe nada, mas está com tosse.
A gente fica até sem graça, né? Eu, pelo menos, fico. Nossa, eu fico constrangido, porque as pessoas... Fica chato, né? Não, irmão, você tem que ficar justificando. Ó, isso aqui é apenas uma irritação na garganta, viu? Pelo amor de Deus. A pessoa já olha para você estranho. Mas, de fato, irmão, é uma sociedade moderna, que sabe o que significa uma tosse. Né? Pode ser uma irritação da garganta, mas pode ser outra coisa. Então, cada um tem que saber. Se você está enfermo, fica na sua casa, repousando, direitinho, está tudo bem. Tá? Não tem nenhum problema. A declaração divina, eu sou o Senhor que te cura, Rafá, Yahvé Rafá, Rafa, cura. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Eu tenho observado hoje na igreja o cuidado dos irmãos, pelo menos em relação a mim, né? Não sei se porque eles veem, olhem para mim e sabem a luta que eu passei com o Covid. Então, muitas vezes eu vou cumprimentar a pessoa e falo, não, pastor, não me cumprimenta não, porque eu acho que eu não estou muito bem. A própria pessoa fala isso. Não, às vezes no trabalho, eu cheguei no trabalho, a pessoa tem que trabalhar, fazer o quê, né? E aí chega lá, você vai dar a mão, ela fala, olha, eu não vou dar a mão para o senhor, porque eu acho que eu não estou bem. Oh, obrigado pelo cuidado. Essa pessoa tem o cuidado pela gente, né? Você vê, que bonito isso, a empatia, né? Fala, poxa vida, eu não quero transmitir nada para os outros, né? Então esse plano divino fica muito claro no ministério do Senhor Jesus, que depois de curar pessoas, o que ele teve? Grande compaixão por elas. Isso que está em Mateus capítulo 9. Jesus cura, né? Jesus que curou nos evangelhos, e a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo. Olha lá, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que curou há 2000 anos atrás, cura hoje também, porque a Bíblia diz isso. E eu creio nessa palavra bíblica. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. Jesus curou o cego de Jericó, então ele cura hoje também. Jesus levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade hoje. O poder de Jesus, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, está presente na vida da igreja para curar toda e qualquer enfermidade. E para encerrar, o que podemos fazer para receber a cura divina? Bom, há alguns princípios que devemos estar atentos. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. Então, qual é o princípio? Eu preciso acreditar, eu preciso ter fé, confiar no poder de Jesus. Também aprendemos pela Bíblia que devemos pedir para os presbíteros da igreja para ungir com azeite. Então, além de eu ter fé, eu também tenho que pedir para que ele ore por mim especificamente com azeite. Então, não deixemos de preservar na fé em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Tem pessoas que são curadas por um processo. A mensagem do pastor Eduardo ontem, para os irmãos que vieram na ceia, se você não veio, assista. Você vai ver que interessante, como que é o processo, ou também há casos imediatos, né? Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, viu, irmãos? Nós aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós somos responsáveis socialmente. Então nós incentivamos os irmãos que procurem um bom médico. Ficou em dúvida, procure outro médico. Faça seus exames regulares, porque uma coisa não exclui outra. Tá? Se está enfermo, vai procurar, porque Deus capacitou sim os médicos. Agora ore a Deus, para Deus te preparar um bom médico, um bom medicamento, para que realmente não tenha tantos efeitos colaterais negativos no seu organismo. Então não deixe de procurar auxílio médico, quer para o tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Então você foi curado? Volta no médico para ver, tira o exame de novo, tá? Pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Jesus cura, glória a Deus. Então, continue. E aliás, tem muitos médicos crentes, pessoas que oram. Quando eu fui com a minha esposa para o parto da Yasmin e da Laila, eu acompanho o parto de ambas, mas a doutora Natália, que foi a médica que fez o parto, ela orou antes comigo. Coisa mais linda, irmão. A médica me chamou, professor Alberto, antes da gente fazer o parto da Yasmin, nós vamos orar a Deus. E orou. Aí fez, mas depois, no mesmo caso, a Laila. Então, olha que coisa maravilhosa nós termos, né? Médicos que têm temor a Deus, que pedem direção para Deus.
Então, fechando, nessa lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome poderoso, o único nome dado aos homens, no qual nós possamos ser salvos, o Senhor Jesus, nós podemos orar um pelos outros, para que haja essa experiência maravilhosa da cura divina. O nosso Senhor não mudou. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua o mesmo, graças a Deus. Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as nossas enfermidades, as enfermidades do teu povo, porque Jesus Cristo cura sim, graças a Deus. Bom, todos os irmãos já sabem que nós íamos fazer a viagem para Israel agora nesse mês de novembro, mas ela foi mudada para 2025. Se Deus permitir, nós iremos viajar em novembro de 2025. Agora você tem mais um ano para pagar. Agora, com a eleição do presidente Trump, pode ter certeza que o Hamas não vai querer mais jogar nenhum foguete lá em Israel. Pode ter certeza que o Hezbollah já vai querer fazer um acordo de paz rapidinho. Viu, irmão? Pode ter certeza que nós vamos fazer essa viagem, se Deus permitir, em novembro de 2025. E a próxima lição é a lição de número 7. Olha que lição linda. Ela diz: a promessa de um novo coração. Que bênção, não é? 17 de novembro, não deixa de participar da Escola Bíblica Dominical. Que vocês tenham uma semana de bênção, de saúde, de vitória. E você que está tomando o seu remedinho, dê graças a Deus. Tome com alegria, para que o efeito seja bom e não haja nenhum efeito colateral. E Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.